Queridos, hoje eu estava refletindo sobre o que a gente tem ouvido ultimamente como igreja. O tema da nossa igreja esse ano é um despertar sobrenatural. Eu creio que nós vamos viver grandes coisas nesse ano de 2025. O pastor Eibe compartilhou um pouco na semana passada e eu achei aquela mensagem assim muito importante para o início do ano de 2025, mostrando com muita objetividade e de forma muito abrangente a trajetória de um membro na Igreja da Paz, na Paz Church, especialmente do que diz respeito ao trilho de liderança, à escada de liderança, aos degraus da liderança. E uma coisa que me chamou muita atenção é que a realidade é que nós não precisamos ficar inventando e criando coisas. Basta a gente fazer o básico. É na simplicidade que a gente manifesta o amor de Deus sobre a vida das pessoas, cuidado sobre a vida das pessoas. E no domingo, o pastor Bruno trouxe assim uma palavra tão reveladora sobre a gente focar daqui por diante. Eu tenho aprendido isso dia após dia. A palavra de Deus, ela nunca vai passar, não é? Ela é sempre atual e presente. Mas o que te trouxe até aqui não necessariamente é o que vai te levar daqui por diante. E nós precisamos estar abertos para o novo. E ele trouxe com muita propriedade essa mensagem. Quantos de nós paralisamos, deixamos de avançar porque estamos engasgados, enganchados, enroscados com algo que aconteceu no nosso passado e nos persegue? Hoje eu estava conversando com um irmão lá no meu escritório e ele, às lágrimas, compartilhando sobre o quanto ele foi ministrado nesse domingo. E ele tinha convicção de que ele já tinha resolvido todas as questões no que diz respeito à paternidade dele. E nesse domingo ele recebeu um abraço no momento da mensagem de um irmão da nossa igreja aqui, e nessa hora Deus pegou ele de um jeito que ele, às lágrimas, ele disse: pastor, é incrível como o Senhor, ele trata a gente nas pequenas e nas mais singelas situações. Eu digo, cara, isso é uma confirmação de Deus para mim, porque ontem eu estava na academia e orando sobre o que eu ia pregar no domingo. E algo que Deus ministrou no meu coração é que eu devo trazer uma mensagem sobre o Espírito Santo. E sabe o que ele me ministrou de forma específica? Sobre o novo enchimento dia após dia. E é sobre isso que ele experimentou, eu creio. Por mais que você tenha convicção de que você está sarado e curado em determinadas áreas, é provável que em algum momento o Senhor vai trazer à tona algo novo que precisa ser tratado na sua vida. Que você achava que já estava tudo bem. Olha que forte. E hoje eu quero, num certo sentido, dar continuidade ao que a gente vem sendo ministrado. E o tema que Deus colocou no meu coração hoje foi esse: ninguém vem pronto. A gente tem uma expectativa de que as pessoas que se aproximam da gente, elas sejam espirituais, elas tenham boas atitudes. A gente sempre espera que os nossos discípulos tenham uma maturidade, que o nosso cônjuge tenha certos comportamentos que nos agradem, os nossos colaboradores lá no nosso negócio. A gente faz uma contratação de um novo colaborador e a gente tem expectativa de que aquela pessoa ela já venha pronta, meu Deus do céu. Quantos casamentos frustrados porque as pessoas acreditavam que depois que casasse ia ser só mil maravilhas. E a realidade é que casamento não vem pronto. A gente que faz o nosso casamento, sim ou não? E no que diz respeito à liderança,
muitas vezes, a gente se frustra com as expectativas que a gente tem com os irmãos. Eu imagino que o pastor Bruno olha assim, às vezes, cara, eu não acredito que o Anderson fez isso. Eu não estou acreditando que o Anderson agiu dessa forma. Por quê? Porque nós estamos num constante aprendizado, então ninguém vem pronto. E nunca estará pronto. Nem eu, nem você. Por mais conhecimento que você adquira, por mais preparado que você esteja, a nossa vida é como um rio. É uma só, mas em fases e momentos diferentes. Aqui em Itapipoca nós temos alguns rios. Nenhum perene, né? Eu desconheço um rio perene aqui em Itapipoca. Mas a realidade é que eles estão lá. E nós começamos a fase de chuvas, e logo, logo os rios vão estar correndo água. Então, por exemplo, tem aquele rio ali, Sororô. Vocês conhecem o rio Sororô? Esse é o mesmo rio desde que eu me entendo por gente. Mas as águas que passam ali não são as mesmas e nunca será. Assim é a nossa vida. A gente nunca vai estar pronto e preparado. Por isso, nós temos tanto que aprender com todos. E quando nós temos essa função de liderança, nós teremos que estar muito cautelosos. Porque, às vezes, no desejo de ver a coisa acontecer, a gente queima etapas. Porque, por mais que a gente tenha a consciência e a informação de que as pessoas não vêm prontas, a gente acaba, num certo sentido, cedendo a esse desejo de ver a coisa acontecer rapidamente. E aí a gente queima algumas etapas. Então, o desenvolvimento de bons líderes de células exige de nós intencionalidade. Exige de nós esse cuidado. Exige de mim e de você, enquanto líderes, estratégias e práticas para que a gente possa ter resultados importantes. Deus, ele se preocupa com a nossa produtividade. Ele traz vários exemplos, como o dos talentos, que o Senhor confiou alguns talentos e ele esperava o quê? Que eles se multiplicassem através de uma boa gestão, de uma boa administração, sim ou não? Então, ele tem expectativa em resultados. Quando ele diz, ide sede fecundos, qual a expectativa dele? Que a gente se multiplique. Ide façam discípulos, a expectativa dele é que a gente gere resultados. Pregue o evangelho. A expectativa do Senhor é que isso gere resultados. Amém? Então, nessa dinâmica da liderança de células, para que a gente possa viabilizar não somente um crescimento numérico, a gente se alegra de ver a igreja crescendo. Você sabia que teve um tempo aqui que a gente pedia para ninguém chamar mais ninguém para a igreja? Porque de que adianta a gente atrair e não cuidar? Aí a igreja vai se tornar uma igreja rodoviária. Por isso que nós estimulamos tanto os amados a encorajarem os membros das suas células a fazerem os cursos da EMP, a participarem do treinamento de líderes como esse, o Tadel. Nós acreditamos tanto no poder das reuniões de setor. Pensa comigo, uma pessoa que não conhecia Jesus, que foi atraída, ela não vai se conformar em só ser abençoado. Ela vai querer abençoar outras pessoas. E aí ela vai para um próximo nível de se tornar um discipulador. Então, o que é um discipulador? É um discípulo bem-sucedido. Amém? E essa pessoa continua crescendo, e agora ela atraiu tantos que ela se permitiu ser um auxiliar de célula. O que é um auxiliar de célula? É um discipulador bem-sucedido, que está avançando, e ele continua crescendo e rompendo, e cuidando e amando das vidas que o Senhor lhe confiou, e ele se torna agora um líder de célula.
Então, o líder de célula é um discipulador bem-sucedido. E ele continua amando e cuidando dos membros da sua célula, capacitando pessoas, e agora ele multiplicou sua célula 1, 2, 3 vezes, e ele se torna um líder supervisor. O que é um líder supervisor? É um líder de célula bem-sucedido. E aí ele continua crescendo, e o seu setor multiplica, e ele se torna agora um supervisor de área, que pode ser um líder de célula também ou não. Dependendo da dinâmica de supervisões, pode ser que o seu supervisor de setor de área, ele não tenha condições mais de liderar uma célula, porque senão ele vai ficar muito dedicado àquela célula e vai negligenciar na supervisão das outras células. Mas se ele conseguir conciliar a liderança de uma célula e uma boa supervisão, eu não vejo particularmente problema dele ser um líder supervisor de setor ou de área. Mas o supervisor de área, ele é o quê? Um supervisor de setor bem-sucedido. Simples assim. Então você vê que as pessoas não vêm prontas. E é um grande perigo quando a gente confia grandes responsabilidades a quem ainda não está preparado para absorver. É óbvio que nós vamos adquirindo experiência conforme a gente vai caminhando. Nós não vamos estar prontos nunca. Então, vão ter momentos que você vai liberar a pessoa para assumir certas responsabilidades, mesmo ela não estando 100% preparada. Porque o preparo está exatamente no meio do processo. E isso, você leva isso para a sua empresa, onde você for desenvolver liderança, não é? Especialmente aqui na igreja. Então, um supervisor de área bem-sucedido, ele vai continuar crescendo. E aí ele pode se tornar um pastor de distrito, e ele pode, de repente, se tornar um pastor tempo integral, ordenado, não sei o que é que Deus vai fazer através da vida dessa pessoa. Mas o fato é que as pessoas não vêm prontas. E eu queria compartilhar com vocês 4 passos importantes para a gente equipar líderes. Isso é muito interessante. Eu não acredito que eu vou exaurir tudo aqui hoje, mas a gente termina na próxima terça-feira. Mas eu preciso que você entenda. Primeiro passo, a informação. Nós precisamos informar as pessoas. Porque a insanidade da nossa parte ter expectativa em comportamentos que nós nunca ensinamos. Nós nunca informamos. Então, se você, talvez, já passou por algo parecido, você chega no seu emprego, primeiro dia, ninguém lhe diz o que é que você tem que fazer, ninguém lhe deu nenhuma instrução. Você fica mais perdido do que Adão no Dia das Mães, é ou não é? Aprendi essa com o pastor Sabá Liberal. Você fica sem saber para onde ir. Por quê? Porque você não tem a informação. Então, por que eu, como líder, vou esperar que a pessoa recém-chegada na igreja já saiba toda a doutrina da igreja? Já se vista como um crente, um cristão já de muitas longas caminhadas? Já tenha um palavreado gospel? E aí, Vaz, paz do Senhor, amém, irmã? Recebo o óleo da unção. Não posso fazer isso. E muitas igrejas, com todo carinho que eu falo, falham nesse acolhimento. Porque já espera que a pessoa, ela milagrosamente, não que Deus não faça milagres, mas ela já tem a sua alma 100% santificada. E o pior de tudo, sabe o que é? É que, às vezes, a pessoa que aponta e julga faz coisas muito piores. É triste demais. Então, tem muita gente magoada e ferida com a igreja por conta desse peso, dessa pressão que é a expectativa de que as pessoas já estejam prontas. E aí, de repente, você confia uma função a alguém que nunca recebeu informação.
E essa pessoa acaba... Teve um tempo que a nossa igreja, ela cresceu tanto em quantidade de pessoas que nós não tínhamos tempo de formar líderes. Você sabe que é necessário um tempo de formação para o líder. E nós queríamos muito, muito, muito cuidar bem de todos. Então, o líder de célula, ele deixou a responsabilidade de pastor daquelas ovelhas para se tornar um gestor de discipulados. E o discipulado usurpou o pastoreio das células. Resumindo, aquelas ovelhas ficaram sem pastores. O que é que aconteceu? Muitas pessoas ficaram tão tristes, porque vinham com expectativas. Ó, você passa lá na frente. Ó. Aqui somos família. A Paz Church Itapipoca. Lugar de amor e cuidado. Então, a pessoa vem com expectativa. Qual é o slogan da nossa igreja? Todo mundo discipulado, todo discípulo, um líder compromissado. E a pessoa chega com que expectativa? De ser amado, de ser cuidado, de ser discipulado, e ninguém cuidou dela. Expectativa frustrada. Ela fica ferida, magoada. Ela não quer mais saber. E é por isso que tem gente que diz, e com razão, a igreja é cheia de hipócritas. Só da boca para fora. E a gente acha que essa pessoa, isso é o diabo, falando um negócio desse contra a igreja. Não. Não é o diabo, não. Ela apenas pode estar sendo sincera. Porque ela veio com expectativa e a igreja não atendeu a expectativa. É o que eu digo lá no meu escritório. Gente, nós temos a responsabilidade de entregar o que nós vendemos. Nossos clientes não querem saber dos nossos problemas, eles querem saber se eles vão ter o problema deles resolvidos. E eu trago isso para cá. É responsabilidade da igreja acolher e cuidar bem daquelas pessoas que aqui chegarem. E por isso que nós precisamos estar bem. Amém, queridos? Então eu quero realmente, assim, para que a gente possa desfrutar desse despertar, dessa alavancagem sobrenatural que nós vamos viver, eu preciso compartilhar essas verdades com a igreja. Nós precisamos informar. Por exemplo, no dia 8, nós vamos ter o nosso café com o pastor. É exatamente no Café com o Pastor que nós trazemos, claro que não dá para exaurir todas as informações necessárias, mas no Café com o Pastor nós compartilhamos sobre a visão da igreja, a missão da igreja. Nós temos a estação DNA, onde nós informamos os novos membros quanto aos valores da nossa igreja. Vocês estão entendendo aí a importância da informação? E isso precisa ser lembrado para não ser esquecido. Às vezes as pessoas ficam assim, poxa, mas de novo falando sobre discipulado. Querido, a palavra de Deus se renova sempre em nós. Você não é mais o mesmo de ontem. Hoje o Senhor tem novas experiências através da mesma palavra sobre a sua vida, porque você está em outro nível de maturidade. E mais, existem pessoas que nunca escutaram sobre isso, e elas precisam ser ensinadas. Amém? Então, nós precisamos informar. Diga, informar. Segundo, treinar. Rapaz, o treinamento é indispensável. Como que você vai esperar que a pessoa tenha atitudes compatíveis com as suas expectativas se você nunca treinou? Aquele negócio de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não serve, não. Você treina especialmente através do seu exemplo. Foi isso que Jesus fez. Ele ensinou os seus discípulos. Foram 3 anos de ensino, meu irmão, de treinamento, para só depois disso ele enviar. Tem que ter o treinamento. E além do treinamento, tem a terceira coisa.
que é a supervisão. Eu preciso fazer um acompanhamento. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de discípulos que a gente acolhe. Porque a gente pode negligenciar nessa supervisão, nesse treinamento. Se você, por exemplo, é alguém casado, por exemplo, nós temos aqui tantos exemplos de pessoas que trabalham o dia todo, tem uma família de marido ou esposa com 2, 3, 4 filhos, lideram uma célula, estão envolvidos em ministérios ativos da igreja, não é só para dizer que faz parte do ministério, não, eles dão a sua vida no ministério que servem, e ainda tem 3, 4, 5 discípulos. Cara, é muita coisa. Quem não conhece a visão acha, não, aquela igreja ali só tem culto no domingo. Eu vou para lá, porque eu só vou para a igreja no domingo, pronto, está resolvido. Só que não. Conforme você vai conhecendo o nível do amor de Deus sobre a sua vida, e você vai tendo revelação disso, você vai se envolvendo. Você se torna um apaixonado pelo servir. Seguindo o exemplo de Jesus, que lavou os pés dos seus discípulos, ele disse, ó, vocês estão vendo? Vão e façam o mesmo. Eu sou o líder. Me copiem. Eu estou aqui para servir vocês, não é para eu ser servido. Então vão e façam o mesmo com as pessoas. Então, quando nós temos essa revelação, a gente não dá conta de ficar parado, olhando as pessoas perecendo, indo para o inferno dia após dia. A gente vê tantas pessoas aí com os próprios pés caminhando para o abismo e a gente ser indiferente a isso, só se a pessoa realmente não teve uma experiência sincera com Deus. Então, conforme a gente vai se envolvendo, a gente vai realmente tendo esse desejo. E nós, como líderes, precisamos dar esse suporte aos nossos liderados. Então, você trouxe a informação, você treinou, e agora ele vai ter que apanhar. E aí é onde vem a supervisão. Olha, Daniel, foi muito legal isso que você fez com o seu discípulo e tal, mas, cara, você em algum momento pensou na possibilidade da esposa dele estar junto nesse momento? Será que ela não ficou triste por não estar presente em um aconselhamento tão importante? Olha, o pastor Santos, ele esteve aqui e ele disse, eu não aconselho quando se trata de casal individualmente. Tem que vir os dois. Cara, aquilo para mim foi um aprendizado assim tão importante, porque às vezes a gente passa 1, 2, 3, 4 meses ouvindo só um lado da conversa, para depois você ver que não era bem assim. Então dê a oportunidade para o outro também falar, porque senão você vai perder seu tempo e não vai resolver. Vai ser só um ouvinte. Não vai cumprir propósito. Então, nessa supervisão, você vai poder, por exemplo, eu chego numa célula e eu estou lá, o Lucas Camussa está responsável pela célula. E o Lucas Camussa pega de 45 minutos da célula, ele passa 35 falando sobre dízimos e ofertas. E eu digo, Lucas, meu querido, que bom que você teve essa revelação. Mas a célula, ela é um momento que tem vários aspectos importantes. Eu percebi que tinham vários visitantes lá. Essas pessoas, elas podem ficar constrangidas e até perder a paciência. Você passar tanto tempo falando sobre o mesmo assunto. É por isso que tem um momento do louvor, da adoração, um momento da dinâmica, aquele quebra-gelo, para as pessoas que estão ali pela primeira vez. Às vezes a pessoa chega estressada e o quebra-gelo faz cair por terra, aquele agito. E aí a gente vai para um momento de compartilhar a palavra, dando oportunidade para as pessoas testemunharem o que Deus ministrou aos seus corações. Mas pegar a célula toda e falar só a mesma? Não. Aí o Lucas, Anderson, obrigado e tal. Isso nunca aconteceu, só estou usando um exemplo aleatório. Então,
às vezes, de repente, eu chego lá na célula que o Ricardo está liderando. E eu vejo que o Miguel, como membro dessa célula, sempre trouxe questionamentos que geram discussões. E o Ricardo, como líder da célula, ele deixou correr frouxo. E gerou polêmica. O caldo engrossou. Pessoas que discordavam do posicionamento do Miguel começaram a falar alto. Então eu chamo o Ricardo, na supervisão, eu vou dar um feedback. Ricardo, meu querido, a palavra de Deus diz que nós não devemos nos apegar a questionamentos inúteis que não trazem edificação. Então, quando o Miguel compartilhou aquelas coisas lá, ele estava mais querendo mostrar que sabe alguma coisa do que realmente levar uma revelação para aquelas pessoas. Ele só estava querendo se amostrar. Então, você, como líder da célula, você tem que puxar a célula para o prumo. Então, você, por exemplo, podia fazer o quê, Ricardo? Você poderia dizer, ô Miguel, eu sei que você tem tanto para nos ensinar, tanto para acrescentar nas nossas vidas, mas deixa eu te pedir um favor, e eu estou muito curioso para te ouvir. Depois da célula, a gente pode conversar um pouco mais sobre esse assunto, mas nesse momento agora, a gente precisa voltar para o tema da palavra. Então, com muito amor e carinho, não é amor e carrinho não, viu? É muito amor e carinho. Você vai encorajar esse irmão a evitar esses questionamentos. Depois, conversa com o Miguel no particular. Miguel, querido, a intenção da célula não é polemizar. A gente está aqui para aprender um com o outro. Na hora que você traz uma discussão dessa no contexto da célula, fica desconfortável, especialmente para aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento. Elas ficam perdidas, sem saber como se comportar até. Vocês estão entendendo, amém? Então, a supervisão faz toda a diferença. Então, nós temos aí o informar, diga informar, treinar, supervisionar e agora enviar. Agora, a pessoa ela vai para cima com tudo. É o que a gente chama de delegar. Delegar responsabilidades. Você começa a confiar naquela pessoa, porque ela foi informada, ela foi treinada, ela foi supervisionada. Então você percebe que por mais que ela não seja pronta, esteja pronta, mas ela tem uma bagagem que permite que ela comece a caminhar sozinha. E você vai continuar supervisionando. Agora, dentro dessa complexidade que é a nossa vida, e tantas áreas que envolvem a nossa vida, esses 4 passos podem estar acontecendo ao mesmo tempo, com a mesma pessoa. Então, eu estou cuidando do Jardim aqui, hoje eu estou trazendo informação para o Jardim. Jardim, você vai se tornar um líder de célula, só que lá atrás eu já informei ao Jardim como que ele discipularia bem. Treinei o Jardim para discipular bem. Só que agora eu estou informando o Jardim como ele ser um bom líder de célula. Mas nesse momento eu já estou supervisionando como ele ser um bom discipulador. E a partir do momento que eu informo o Jardim, depois eu vou para o próximo passo. Eu vou treinar o Jardim para ser um bom líder de célula. Enquanto isso, eu já deleguei o discipulado para ele. Ele já está cuidando de outras pessoas e discipulando outras pessoas. Só que agora eu também preciso informar ao Jardim sobre a multiplicação da célula. Por quê? Porque ele já está prestes a se tornar um líder de célula. Ou, às vezes, ele até já se tornou um líder de célula, e eu já estou treinando para a multiplicação. E eu estou na supervisão da liderança da célula. E vai chegar uma hora que eu vou enviar o Jardim, ou seja, eu vou delegar ao Jardim a liderança de uma célula. Enquanto isso, eu estou informando o Jardim como ele se tornar um supervisor de setor. Então, você vê que enquanto eu deleguei o discipulado ao Jardim, eu estou informando sobre a liderança da célula. E pensando lá no futuro, em informá-lo sobre se tornar um supervisor de setor.
E aí na área da vida dele, enquanto eu estou supervisionando ele enquanto marido, eu estou informando como ele ser um bom pai. Só que ele já está sendo treinado também para se tornar um homem de Deus bem-sucedido nos seus negócios. Porque eu já informei para ele sobre como ser um bom mordomo daquilo que Deus lhe confiou. Então agora eu já estou treinando ele sobre aquilo que eu informei no que diz respeito ao trabalho secular. Então, é muito dinâmica a coisa. E quando você tem vários liderados, aí é que isso realmente se torna mais complexo ainda. Eu chamo isso de arte de liderar. Isso é maravilhoso. Não é? E se a gente for fazer, por exemplo, em percentuais, se você puder colocar um tempo, em 100% de tempo da liderança, vamos ver se eu me faço entender aqui. Entre informar, treinar, supervisionar e enviar. Quantos por cento do seu tempo enquanto líder você precisa dedicar a informar? 15%. Você fez aquela imersão de informação. A partir daí você vai treinar. De 100%, 15% já foi para a informação. 35% seria aí para treinamento. E eu colocaria aí mais 35% na supervisão. E aí eu deixaria os outros 15% para o delegar. Amém, queridos? Então, que a gente possa se preparar para, com esses passos, a gente dar conta de viver esse despertar sobrenatural. Especialmente no que diz respeito ao cuidado com as pessoas. Amém? Ah, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Então, próxima semana eu entro em mais detalhes sobre isso tudo. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo aqui. Abençoa a vida de todos os envolvidos. Que nós possamos levar esse conhecimento, Senhor, essas informações, Senhor, a revelação que o Senhor nos deu essa noite para a nossa dinâmica diária de liderança. Tanto nas coisas da igreja, na liderança da igreja, como lá fora no mundo secular, seja como liderado, seja como líder, que nós possamos entender o momento e a estação que nós estamos vivendo na nossa liderança e também na nossa condição de liderado, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos que para que nós possamos ser bons líderes, nós precisamos primeiro ser bons liderados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.